Olá a todos, vamos iniciar mais um programa aqui do Chama no Pod. Hoje com um tema excepcional sobre devoção à Nossa Senhora, especificamente um tema voltado para Mariologia. Chama, Gatita! Bom, o convidado de hoje é o Osmar Marques. Vou até deixar que ele se apresente. Boa noite, Osmar. Boa noite, tudo bom, Thiago? É, Boa noite fala, aí, um, pessoal. fala um pouco aí sobre você, nome, idade, casado, como é que tá? Bem, Osmar, né, meu nome, como ele já tinha comentado, 34 anos. Sou casado há 3 meses, Olha alguns aí. dias. Casei 1º de outubro, já estou esperando o primeiro filho Olha aí, aí, coisa boa, que né? benção. E, assim, até para o pessoal entender por que eu estou falando sobre esse tema aqui, né? Eu fui seminarista durante 4 anos e meio, né? Ou seja, eu estava estudando para o sacerdócio, né? Deus lá no caminho ele me mostrou que não era lá o que eu deveria seguir, mas durante todo esse tempo que eu estive lá, isso serviu para poder aprender muita coisa, inclusive amadurecer um pouco sobre as questões, né, da vida, as questões de Sim. religiosidade, da própria devoção. E ao sair, eu me formei em filosofia enquanto estava no seminário. E depois eu fiz uma especialização, eu sou pós-graduado em doutrina social da igreja, né? A área de Mariologia é uma área assim, que me interessa bastante, né? Eu sou consagrado na Senhora, atualmente eu não estou com minha corrente porque teve um probleminha na presilha dela, quebrou e está lá em casa, estou vendo se eu consigo outra coisa para poder prender a correntinha e tal. E desde 2014, que foi o ano que eu entrei no seminário, eu faço cursos de formação para aqueles que querem se consagrar pelo método de São Luís. Inclusive eu estou até para abrir uma turma nova aí, uma turma online para um grupo que está Excelente. querendo fazer. Como é que foi o início da tua caminhada dentro da Igreja Católica? Sim, veio de família católica? Como é que foi tua formação base ali para o catolicismo? Assim, de família eu não tive base nenhuma. Porque minha avó era espírita, faleceu agora há pouco, né? Era espírita. Depois de um tempo que eu entrei no seminário, ela começou a participar, a assistir mais missa, mais pela televisão, porque ela não conseguia andar, não tinha como chegar Uhum. na igreja, mas ela assistia muita missa pela televisão. Então ela meio que, acho que as raízes dela, né, voltou um pouco. Que ela, inclusive, me disse uma vez que ela tinha interesse em ser freira quando era mais nova, Caramba, né? olha aí. E acabou não indo, aí casou-se, aconteceram várias coisas, ela não chegou se esfriou na fé e acabou voltando um pouco mais quando já estava mais idosa, depois que eu entrei no seminário. Meu avô não tem religião nenhuma, meu pai também é espírita, minha mãe nada, né? Agora, o início mesmo de caminhada na igreja, eu tinha 13 anos de idade, né? E a minha mãe trabalhou num armazém que tinha lá perto de casa. E lá, não sei se Klinger vai estar assistindo, mas Klinger conheceu minha mãe lá no armazém, né? E ele falou do grupo de oração que tinha lá, na igreja de Nossa Senhora Aparecida, lá no Janga, e aí minha mãe chegou, você vai, né? Aí eu tipo, mas não quero, você vai. E eu acabei indo porque minha mãe mandou ir, né? Então nesses primeiros anos assim foi uma coisa mais indo porque tinha amigos, porque minha mãe mandou, enfim, me afastei por um tempo, né? Aí quando eu voltei de fato, agora eu voltei com a cabeça mais na igreja, assim, entendendo mais o que a igreja foi em 2012. Eu trabalhava para o grupo Parve na época, Uhum. né? E lá tinha muito protestante. O Grupo AVE é venda de automóveis, né? Isso. E tinha muito protestante que trabalhava comigo, eu trabalhava no setor de departamento pessoal. E eles. É interessante, assim. Tem que contar, são fatos da vida, né? Era impressionante. Tipo, choveu, poxa, chuva tá ruim, mas a igreja católica era impressionante. Sempre colocava a igreja católica no meio da situação. Então eu sempre era alfinetado. Aí o que aconteceu? Isso me instigou a estudar um pouco mais Uhum. pra poder responder aos caras, porque tipo, eles viviam me atacando tudo que era lado, né? Entendi. E aí quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver, poxa, mas isso faz sentido, né? Um sentido que eu não tinha visto antes. Isso me pegou assim. Deus me pegou, não, acho que foi. Sim, Tem sim. gente que tem conversão mais emotiva, a minha foi mais intelectual, pode dizer assim, né?
E aí eu comecei a estudar, eu comecei a ver um monte de site, comecei a ler um monte de coisa, e isso me fez criar um certo amor pela igreja, né, que eu Sim. não tinha antes. Uhum. Né? No começo eu acabei me tornando meio escrupuloso em relação a várias coisas, muito ácido, muito O querendo. Zé Cruzadinho. Exatamente. Todo recém-convertido, ele passa por isso. Mas aí com o tempo eu tive vontade de ser diácono permanente, aí eu depois só amadureci um pouquinho, algumas pessoas me indicaram entrar no seminário, eu namorava com a menina na época, 9 anos de namoro, Caramba. né? E aí eu terminei o namoro para entrar no seminário. E daí pronto, aí segui minha vida. No seminário amadureci, saí, aí Certo. quase. E essa caminhada no seminário, assim, o que é que conseguiu te trazer de bom pra tua vida, pra tua fé? Cara, olha, eu digo que o seminário serviu para me tornar um homem de fato. Por quê? Eu fui educado, fui criado numa casa em que minha mãe morava na mesma casa que meus avós. Uhum. Avô querendo mimar e a mãe do outro lado querendo educar. Sim. E ficava aquele cabo de guerra, né? Então, eu, querendo ou não, a criança acaba tendendo para o lado que é mais agradável. Sim. Então, isso me fez uma pessoa muito mimada durante muito tempo, né? Eu cresci sem senso de responsabilidade. O seminário me ajudou a criar esse senso, porque lá você tem que ter uma disciplina. Tu és militar, né? Então, basicamente, o pessoal me chamava de soldado de Cristo, né? Era como se fosse, existe uma certa rotina Sim. militar lá dentro, porque você tem um horário para tudo, horário para acordar, horário para comer, horário para estudar, horário para trabalhar, e você tem que seguir aquilo, né? Você tem as orações que você tem que fazer no dia. Então, essa rotina que eu não tinha, eu comecei a ter. Isso acabou me criando essa responsabilidade, essa ideia de que eu preciso criar essa rotina e ser responsável com aqueles que são os trabalhos que me são atribuídos. Entendi. E isso foi mais, firmou ainda mais quando fui para São Paulo. Eu passei 3 meses num seminário lá de São Paulo, numa congregação religiosa, é o Instituto do Verbo Encarnado. Lá, se ainda diz que seminário era meio militar, pronto, lá é o ápice do, entre aspas, brincando assim, Sim. militarismo católico, vamos Sim. dizer assim. Porque lá a disciplina é extremamente Da rígida. rigorosidade na doutrina, né? Agora, é interessante, porque o pessoal hoje em dia não consegue, acha que essa questão de rigorosidade e tudo mais é uma coisa inútil, é algo ultrapassado e tal. Uhum. Mas é impressionante como todas as pessoas sabiam que tinham que respeitar, tinha essa disciplina. O mestre de noviço lá, porque eu estava no noviciado, era um homem extremamente duro com a gente, porque na verdade isso fazia parte da formação. A primeira Uhum. etapa era ser duro mesmo para ver quem se suportava, porque tipo, o pessoal falava: "Ah, pô, tu vai ser missionário". Aí te mandam para Gaza, porque eles têm uma igreja lá em Gaza, na faixa de Gaza. Uhum. Aí tu precisa ir para lá. Aí se tu for um molinho, se for uma pessoa muito frágil, tu não vai Sim. aguentar, pô. Tu não vai Sim. aguentar a vida de missionário. Então eles queriam ver até onde você aguentava. É exatamente como na vida militar, às vezes as pessoas não entendem, mas rapaz, por que tá gritando com um bichinho, não fez nada? É porque você tem que ser levado a uma situação de estresse que é uma simulação. Porque se você não reagir bem numa simulação, como é que você vai reagir no momento de fato que tiver essa necessidade? No caso do militar, é uma frente de combate, é uma missão de paz. No caso de um sacerdote ali ele vai estar apaziguando casamentos conflituosos, onde tem agressões, onde tem uma série de coisas, e o sacerdote vai estar ali no meio tentando aconselhar. Vai pegar uma fila de confissão onde vai ter gente falando tudo que é pecado. E imagina como é que vai ser o final do dia do sacerdote depois de absorver tanta coisa. Então, assim, algumas pessoas ainda não têm esse entendimento quanto, até certo ponto, a rigorosidade na formação ela é importante, né? O pessoal meio que romantiza demais, né? Mas quem não entendeu quem não entendeu isso ainda, leve isso para a vida, porque existem situações da vida que você vai precisar ser mais rígido. E é interessante que, por exemplo, eu lá em São Paulo, eu seria missionário, porque era uma congregação Uhum. missionária. Eles têm casa, por exemplo, na China. Na China, o pessoal do Verbo Encarnado, eles usam hábito o tempo todo. Na China, eles não podem usar. Sim. Né? Eles têm que entrar escondidos. Isso eu digo isso porque um chinês, um Sim. missionário lá veio e falou com a gente. Para os retiros espirituais que eles faziam lá, eles precisavam fazer como se fosse colônia de férias. Porque a China tem a igreja oficial. Sim. É a igreja que está ligada ao Estado. Qualquer pessoa que não queira fazer parte daquilo é clandestino.
né? E isso é mal visto pelo governo e tem toda aquela questão de você ser um bom cidadão e tal, todo mundo é Controle vigiado, social, né? desse controle social. Então, quando se ia para um retiro, tinha que ser um retiro escondido, disfarçado de colônia de férias. Aí ia todo mundo para lá, os padres iam com roupa normal e tal, porque não podiam se mostrar, né? Inclusive, existe um relato do padre de lá, que na surdina, que ele era ordenado lá, era um padre oficial lá, mas ele na surdina ajudava esse grupo, ele foi encontrado morto. Caramba. Suspeitam que foi a polícia da China que matou. Caramba, incrível. Não dá para confirmar que foi, né? É. Mas suspeitam que foi. Aí o pessoal fica falando, mas China, né? A China é um regime autoritário. O pessoal não entende isso porque vê só o que a mídia mostra. Sim, sim. Mas quem tá lá, quem vive lá, vê, sabe de fato o que acontece lá. Aí imagina, eu sou mandado pra China. Aí eu não aguento um grito do meu chefe noviço, mas eu vou pra China que o pessoal mata um padre porque tá ajudando um grupo lá. Tem que ter a vocação pro não dá, martírio, né? Se não tiver isso. aí não dá, pô, aí não dá. Aí você chega uma formaçãozinha frágilzinha, não sei o que, você não aguenta isso. Só pra gente completar quanto à questão da apresentação, qual foi o seminário que você estava lendo o processo, né? Pronto, eu estava no seminário da Arquidiocese de Olinda e Recife, né, que atualmente voltou para Olinda, mas passou um tempo na Várzea, né, e esse que eu fui do Verbo Encarnado foi em São Paulo, né, que lá numa áreazinha rural, não era rural exatamente, mas tinha muito mato, faz um frio desgraçado. É isso, um lugar frio, meu Deus. Já entrando nessa questão da China, um dia desse eu estava lendo até um artigo que menciona que algumas imagens de Nossa Senhora são permitidas, mas a imagem de Nossa Senhora de Fátima não é permitida. Por que será? Né? A gente não vai entrar em questões políticas, mas assim, os avisos que Nossa Senhora vem dando, né, ao longo dos anos em Fátima, o próprio Simples aqui, que a igreja ainda não reconhece, né, mas ainda está em processo, na Diocese de Pesqueira, né, até tive a oportunidade de conhecer no final do ano passado. É uma coisa incrível. E pegando já esse gancho para a gente começar a entrar no assunto do que viria a ser Mariologia, quando o Papa Francisco ele mencionou ali a consagração da Rússia e da Ucrânia, aí estava num grupo de estudos, assim, um grupo de estudos, um nível altíssimo, não sei nem o que é que eu estou fazendo lá, mas sei que o nível lá é muito alto, eu estou perdido ali no meio, modesto. estou perdido no meio daquela galera. E tem um pessoal que é protestante, acho que são presbiterianos, e o pessoal falou, cara, eu não vejo sentido em consagrar um país a Nossa Senhora, ela vai fazer o quê? Aí até um amigo meu, Max, um abraço para você, Max, com muita sabedoria e piedade ele falou, né? Não importa o que você acha, se faz sentido ou não. O que importa é que os caras lá se importam com isso, entendeu? Porque a guerra, ela não é simplesmente tiro, porrada e bomba. A principal guerra é espiritual. Então, quem está tentando ter essa dominação de poder no mundo não é simplesmente por dinheiro, não é simplesmente por poder, é de domínio das almas, né? Então, já entrando nesse assunto, Osmar, o que viria a ser Mariologia? Olha, geralmente quando você encontra esse termo logia, né, logos, né, em qualquer termo, você remete a um estudo. Porque logos, ele fala, é como se fosse a razão que ordena as coisas, né, seria um discurso ordenador. Então, quando fala de Mariologia, é justamente esse discurso ordenado, discurso sistemático acerca de Maria, de Nossa Senhora. Então, a igreja ela trabalha justamente com isso, né? Ela vai pegar quem é Nossa Senhora na Sagrada Escritura e na tradição para poder, tanto no Antigo Testamento, as imagens de Nossa Senhora, no Novo Testamento, aquele pouco que se fala dela, mas o que é que dali a gente pode extrair, né, para poder entender quem é esta figura na vida da igreja, na Sagrada Escritura, dentro do projeto de Deus e na vida da igreja. Para quem não, assim, talvez ou não seja católico ou ainda está em formação, eu mesmo sou recém-convertido, né? Tem 2 anos que eu me converti. Eu já tinha feito catequese, crisma, mas assim, foi muito fraca. Isso eu assumo. E não vou botar nem culpa na tiazinha da catequese. Eu mesmo que não era lá dos mais interessados. Eu tentei fazer catequese 6 vezes. 6 vezes. Eu sei que eu não sou o único. Esse prêmio não é meu. Não, com certeza não. Pelo menos eu ainda fiz. Eu fui professor de crisma um tempo, eu sei como é isso. Então,
E assim, talvez as pessoas ainda não conheçam, tem pessoas que no nosso canal aqui que são protestantes, que são agnósticos, que são ateus, que são católicos também, mas assim não conhecem. Mas uma pergunta bem objetiva: quem foi Maria? Olha, tem respostas bem simples. A gente pode dizer a mãe de Deus, né? Seria, a gente pode falar a mãe de Cristo, né? Mas veja, quando Deus ele fez o projeto, ele decretou, né, que o filho dele iria se encarnar, nesse mesmo decreto ele decretou quem seria a mãe, né? Então Nossa Senhora foi justamente essa mulher dentro do projeto de Deus, que seria a porta de entrada pela qual o Salvador do mundo entraria no mundo. Algumas pessoas vão falar que Nossa Senhora ela é uma mulher qualquer, poderia ser uma mulher qualquer. Não, olha, Esse é o pior argumento que eu acho que. Você já recebeu a visita de um anjo? Não, então, pô, mulher qualquer talvez seja você, com todo respeito, mas Maria não. Pelo amor de Deus. Porque veja, é justamente esse, eu acho que é essa ideia que a gente tem que colocar. Tipo, não foi assim, Deus chegou lá e decretou, meu filho vai se encarnar. Aí na hora da encarnação ele disse, eita caramba, eu esqueci a mãe. Quem é que vai ser? Peraí, deixa eu pegar a lista aqui. Não. No mesmo decreto, Deus decretou, meu filho vai se encarnar para morrer na cruz e salvar a humanidade. Nesse mesmo decreto, nesse mesmo momento, ele disse, esse decreto é desde toda a eternidade. Não houve um tempo, um momento, né? Quando a gente vai falar de Deus, a gente tem que tentar, eu sei que é difícil, mas tentar sair um pouco desse conceito de tempo que a gente tem. Deus, ele é o eterno hoje. Então esse decreto de Deus, ele é um decreto eterno. Sim. Desde sempre, Deus pensou a criação do mundo, ao mesmo tempo ele pensou a encarnação, ele pensou por quem iria se encarnar. A gente não pode tentar colocar como se fosse uma sequência de momentos, né, em que Deus ele vai pensando a cada momento em algo. Então, se desde a eternidade ele decretou a encarnação, desde toda a eternidade ele já decretou quem iria ser a mãe, por qual porta, qual caminho que ele iria trazer, né, esse homem. Então, Nossa Senhora ela foi pensada desde toda a eternidade para ser mãe do Salvador. Não houve um momento em que Deus não pensou em Maria como mãe. Então não tem como a gente dizer que foi uma mulher qualquer. Não foi uma qualquer, tipo, eu vou escolher uma agora. Ali. Não, Fechar o olho aqui você. Eu já escolhi. Na hora que eu disse, meu filho vai se encarnar, eu já disse por quem vai se encarnar. Então a gente tem que ter bem isso em mente, né? Não dá para dizer que é uma mulher qualquer. Né? Na verdade, Nossa Senhora, o que diz a tradição, né? É que as mulheres, nem a tradição, a própria história, as mulheres sabiam que, pela questão bíblica, o estudo bíblico, sabiam que já estava mais ou menos no tempo que o Messias viria. Né? Muitas mulheres elas esperavam ser a mãe do Salvador, queriam saber quem ia ser. Que as meninas brincavam, né? E aí, quem que será? E geralmente, tipo, essas mulheres eram o quê? As mulheres pensavam que como Jesus Cristo, o Messias, né? Não Cristo exatamente, mas o Messias era pensado como um Messias político, um chefe que iria restaurar a dinastia de Davi no mundo, né? O reino dele, tanto que os judeus até hoje esperam isso. Né? Então, as mulheres nobres, elas achavam, né? Vai nascer uma mulher nobre, vai ser uma rica, vai ser uma mulher poderosa e tal. E de repente, uma mulher de Nazaré, né? Um lugar que nem no mapa da época aparecia, não tinha no mapa Aos Nazaré. 14 anos, né? 13, 14 anos por aí, de repente, ela que esperava servir a mãe do Messias, chegou e disse, vai ser você. Né? Então, se fosse, assim, a gente pensar racionalmente, fosse pra gente escolher, não escolheria uma pessoa perdida lá no meio de uma cidade qualquer, escolheria alguém que tivesse uma importância, né? Então, é complicado você chegar a esse argumento de é uma mulher qualquer, é muito complicado. Maria nunca foi uma mulher qualquer, né? Ela foi uma mulher pensada por Deus. Ele projetou essa mulher, né? A gente pode falar depois sobre os dogmas, mas imagine, é um argumento que até Santo Afonso de Ligório ele usa, né? Ele fala sobre isso no livro Glória de Maria. Ele diz lá, se vocês, ele falando para os leitores, né? Se vocês tivessem a oportunidade, se os homens tivessem a oportunidade de escolher, de criar a sua própria mãe, eles com certeza criariam as mais virtuosas possíveis. Eu geralmente levo essa pergunta pro pessoal, assim, principalmente jovens. Sim. Aí eu pergunto, não, se você fosse criar sua mãe, como é que você pensaria? Aí tem gente que pergunta, eu faria do jeito que ela é hoje, porque o homem assim, não, você não faria assim não. Não sei que importa, não. Você não faria assim. Escolhi a mais virtuosa. Por quê? Porque é justamente isso, né? Porque quando a gente fosse criar uma nossa mãe, como a gente quer, a gente pensaria naquilo que é melhor para nós, naquilo que é melhor para ela. O que é melhor para um filho, para uma pessoa que vai ser educada, é que o educador seja o mais virtuoso possível.
Isso é bom, inclusive, para a própria mãe, porque ser virtuosa, ter todas as virtudes possíveis e eliminar os vícios seria o melhor para ela, porque isso faria com que ela fosse uma mulher melhor, crescesse mais facilmente, conseguisse realizar as coisas com mais virtude, com mais força, com mais verdade, né? Enfim. Sim, sim, entendi. Então, se nós, seres humanos, pensamos assim, vamos pensar numa coisa, quem criou Maria foi o próprio Verbo. Então, Cristo foi ele que desenhou, vamos dizer assim, que projetou quem seria a mãe. Então, se a gente fosse criar, a gente queria a mais virtuosa possível, imagina aquele que é o santo dos santos, aquele que não se mistura com o pecado. Se ele criou a própria mãe, é óbvio, isso é lógico, que ele iria criar a mais perfeita possível. E para ser a mais perfeita possível, ela teria que estar limpa também até mesmo do pecado original, porque isso é uma imperfeição. Ele não iria querer se misturar com alguém que foi tocada pelo seu inimigo. Porque o que é pecar? Se a gente for falar pecado, o que é um pecado? O pecado basicamente é um contrato que a gente faz com o inimigo de Cristo. A gente nega Jesus e diz sim ao demônio. É basicamente isso. Então, Jesus Cristo ia criar uma mãe que de algum modo disse sim para o seu maior inimigo. Isso até é assunto de debates teológicos Uhum. profundos, até falando questão das heresias, né, nos primeiros séculos, Sim, sim, se sim. tinha esse debate, né? E é impressionante como a gente tenta se colocar no lugar de Nossa Senhora, né, de Maria, naquele contexto social que se vivia à época. E também não pode deixar de lado São José, né? Não, de jeito São nenhum. José, rapaz, São José é o cara. São José, meu amigo, se coloque no lugar de São José. O que é que você faria? O que farias tu, José? Não, Mas, imagina, chega, vai se casar, naquela época, porque aí tem até um negócio interessante, naquela época, né, quando você estava prometido a uma mulher, dentro do contexto judeu, você já podia ter relações com ela. uhum, Por isso que o povo não estranhou que Maria já estava grávida, mesmo antes de ter realizado o uhum. matrimônio. Só que, pessoal, José chega, aí Maria vai dizer, tô grávida. Como assim? Eu não tive nada contigo. E tu engravidasse. Aí imagina um homem aí que estiver assistindo. Tua mulher chega pra tu e fala, tô grávida. Oxi, mano, não foi de mim. E foi de quem? Foi do Espírito Santo. Mas vá, Espírito Santo. E aí, Espírito Santo, bora onde, pelo amor de Deus? Imagina. Então, José recebeu essa notícia. Né? Ele recebeu justamente essa notícia. Então, imagine o nível primeiro, de angústia que ele teve, que a própria Sim. Sagrada Escritura relata a angústia que ele teve, aquele pensamento, deliberando se abandonava ela ou não. E existem algumas teorias do porquê, pelo menos umas 3 teorias aí do porquê que ele estava querendo abandonar. O pessoal debate sobre isso também. Mas ele pensando em abandonar, mas ao mesmo tempo ele recebe a visita, provavelmente do anjo Gabriel, não diz o nome, mas pela missão. Ali a gente acredita que é o mesmo anjo que anunciou a Nossa Senhora, anunciou ele também, e fala: é obra de Deus. Aceita. Na mesma hora ele diz: se é Deus que quis, então assim eu vou fazer. É vontade dele, então um abraço. A obediência desse homem Sim. à vontade de Deus tem que ser um modelo para todos os homens e pais de família. Eu tiro isso muito para mim, né? Vou ter um filho agora. Né? Então, se eu quero que esse meu filho seja obediente a Deus, primeiro eu tenho que ser. Então, eu olho São José justamente um modelo de homem, de pai de família, de trabalhador, de uma pessoa que realmente viu naquela vida simples de Nazaré meios para se santificar. Né? Eu olho para aquilo ali e digo, não, pô, isso tem que ser a minha história. Eu tenho que olhar para São José e olhar nele um espelho para mim, sabe? Um modelo para mim. Isso todos os homens deveriam buscar. E São José ele foi um homem excepcional. Tanto é que a igreja fala que dentre os santos, depois de Nossa Senhora, ele deve ser o primeiro É o que a seria a ser protodolia, né? protodolia. Exatamente. Isso. Osmar, essa questão, a gente não vai se ater inicialmente aos dogmas, acho que isso é um assunto muito denso para a gente Sim, conversar sim. em uma hora só de conversa, mas a gente pode pincelar algumas coisas quanto aos debates que se tinham à época, quanto a essa questão de latria, né? O conceito de latria foi o quê? Foi São Tomás de Aquino que definiu latria, hiperdulia, protodulia, você se recorda de Não, quem... Santo Tomás eu acho que ele não chegou a definir. Eu não posso dizer aqui com certeza quando essas definições elas foram feitas. Uhum. Mas a questão é que, mesmo não havendo conceitos bem definidos, Uhum. havia as práticas. Né? Sim. Porque desde sempre, isso é uma coisa que existe desde os primórdios, você tinha aquele culto que você prestava a Deus,
Mas já se demonstrava, por exemplo, você chega nas catacumbas, né, você percebe que lá existem relatos, resquícios, né, de veneração a santos. Onde se escreve, né, no grafite lá, santo tal, intercede por mim e tal, não sei o quê. O que viria a ser Então, veneração? pronto. Esse termo. Pronto, então vamos entrar naquela divisão clássica, Sim. né, que tem. Uhum. Bem, dentro da igreja a gente entende, Santo Tomás de Aquino definiu isso. Ele define com algumas outras palavras, porque assim, adoração no tempo de Santo Tomás não tem o mesmo conceito que a gente tem hoje. Uhum. Então ele falava em três tipos de adoração. Adoração de latria, adoração de dulia e adoração de hiperdulia. Uhum. Né? Hoje em dia a gente pegou esse termo adoração e utilizou somente para latria. Aí o que é que seriam essas três formas? Uhum. A latria seria o culto dado somente a Deus, que é o culto próprio de adoração, como a gente entende hoje, né? Com a palavra como a gente entende hoje. Né? O que seria essa adoração? Eu vi uma. Que a gente, pronto, eu acho que é um problema que tem justamente dentro dos conceitos quando vai colocar católicos e protestantes, né, dentro desse bolo, dessa discussão. Os protestantes, no geral, eu não posso falar de todas as seitas protestantes, porque cada um, né, sabe que dependendo da seita tem diferenças doutrinais, e tal, mas no geral, né, eles focam muito nas manifestações externas. Então, ajoelhou-se na frente de alguém está adorando. Rezou para alguma coisa está adorando. Né? Mas o conceito de adoração é um conceito muito mais interior. Né? Padre Francisco Fausto, ele é da Opus Dei. Ele define a adoração como o encontro da verdade do homem com a verdade de Deus. É como se você colocasse a sua verdade dentro da verdade de Deus. Sim. E o que é colocar essa verdade? É você reconhecer que você é criatura e Deus é criador. Que você, se não fosse por Deus, você não seria nada. Então ele é o Senhor da sua vida e você deve tudo o que você tem a ele. Então esta questão interior, né, que se manifesta em alguns gestos, é que a gente pode definir melhor como adoração. Entendi. Na adoração não é simplesmente um ajoelhar-se diante de algo. Tem uma intenção por trás, existe algo espiritual por trás. Né, de colocar-se diante de Deus como sendo você criatura, ele criador, e colocando sua vida diante dele. A veneração, ou culto de dulia, né, que se chama, né, que doulos significa servo, né, doulos é servo. Então você se colocar, né, diante desse serviço, né, diante dessa veneração aos santos, nada mais é do que um prestar homenagem. É Então tomar você, como exemplo, né? você olha para aquele santo, veja, eu quero chegar a Deus. Né, eu quero me aproximar dele. Então, como eu vou fazer isso? Eu tenho exemplos de pessoas que já fizeram isso antes de mim. Então, eu olho para esses santos, vejo neles exemplos de virtude, exemplos de verdadeiro serviço a Deus. E então, eu tomo-os como exemplo para a minha vida, para, imitando a ação deles, eu consiga também alcançar a Deus. Então, é como se fosse um caminho, uma via, alguém que me aponta este caminho. Então, quando eu olho para o santo, e é interessante que olhar para um santo é você olhar para o próprio Deus na vida daquele santo. Por quê? Um santo, ele é aquele homem que amou a Deus ardentemente. E esse amor ele se manifestou na sua vida. Então, quando você olha para a ação do santo, olha para a ação de Santa Teresinha, que sou devoto dela. Né? Santa Teresinha, você olhava para o amor que ela tinha às pessoas em volta dela, dentro lá do convento, você dizia, mas isso não é amor humano. Amor humano nenhum é capaz de fazer o que aquela mulher fez. Isso só pode ser Deus tocando nela. Então você olha para ela e você vê Deus. Então, indiretamente, você está venerando ao próprio Deus na vida daquela pessoa. Então você olha para aquela pessoa como um exemplo de virtude, como uma seta que aponta para Deus, e como justamente um modelo para me mostrar como eu devo agir para poder me aproximar de Deus. Então essa é a veneração. Quando a gente reza para um santo, a gente está rezando para alguém, pedindo para que essa pessoa me ajude nessa caminhada. É tipo, eu tenho a possibilidade de caminhar sozinho para chegar a Deus e a possibilidade de caminhar junto com todas as pessoas que já foram antes de mim para poder chegar a Deus. Quem é que está mais perto de chegar a Deus? É o cara que vai sozinho, que não sabe para onde ir, que vai tentar fazer de tudo, vai achar, vai acabar tropeçando em algum canto, pegando o caminho errado, se ferindo mais, ou aquela pessoa que chega para chega para Santo Antônio, Santo Antônio, vem cá, meu filho. Eu fiz assim, faça como eu fiz. Chega a Santa Teresa, olha, eu fiz assim. Chega para Nossa Senhora, olha, eu fiz assim. E aí onde está? Dentro da dulia existe o conceito de hiperdulia. O que é a hiperdulia? É a veneração que é devida única e exclusivamente a Nossa Senhora. Por quê? Porque dentre os santos, nenhum teve
a união com Deus que ela teve. Porque além de uma união espiritual, ela teve uma união física com ele. O pessoal na teologia ele vai dizer que Nossa Senhora ela participa do mistério de Deus na ordem da união hipostática. O que é a união hipostática? Né? Hipóstase é pessoa, né, no grego. Então essa união hipostática foi a união das naturezas humana e divina na pessoa do Verbo, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então você tem uma pessoa, duas naturezas. Essas duas naturezas se unem nesta única pessoa. Por isso a união na hipóstase. Né? Sim. A união das naturezas na hipóstase. Onde essa união aconteceu? No ventre de Nossa Senhora. Então, a participação de Nossa Senhora na vida divina, ela está além da participação de qualquer santo. Nenhum santo foi escolhido para que essa união acontecesse dentro. Nenhum santo foi preparado previamente para que aquilo pudesse acontecer. Então a gente enxerga Nossa Senhora como sendo a rainha de todos os santos, porque ela está além de todos eles. Todos os santos têm uma veneração por ela, todos os santos olham para ela como modelo a ser seguido. Na verdade, Nossa Senhora é modelo da perfeição da igreja. É porque nela, as promessas que são feitas para a igreja já se realizaram nela. Porque ela já foi em corpo e alma para o céu. Então, tudo aquilo que vai acontecer com a igreja, nós podemos olhar para Nossa Senhora e dizer: vai acontecer exatamente como aconteceu nela. Aquilo que aconteceu nela, que foi antecipado nela, aquilo que vai acontecer em mim, se eu for fiel como ela. Então, esse hiperdulia é justamente essa veneração que é dada unicamente a ela. E tem a prova do dia que a gente falou antes, né? Que justamente São José, depois de Nossa Senhora, dentre todos os santos, São José ocupa o primeiro lugar. Por isso protos, né? Proto primeiro, né? No grego, protodulia. Sim. Essa questão do conceito de mãe de Deus, que também é muito contestado por algumas pessoas, alguns teólogos também, que diz, não, até tem um pastor famoso, eu não vou lembrar o nome dele agora, que é até engraçado, ele fala, olha, Maria era uma mulher excepcional, sim, era mulher como nenhuma outra, mas mãe de Deus já é demais. Então, assim, qual o argumento que a gente pode defender para dizer que Maria é mãe de Deus? Olha, eu acho que existe um problema aí também, que é uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos, conversando com alguns conhecidos que são protestantes, vendo algumas coisas assim, que existem certas pessoas, certas seitas, que não aceitam isso que eu falei da união hipostática. Tá. Porque o que acontece? Quando você fala que uma mãe, ela é mãe de alguém ou de algo, você nunca pergunta a ela, você é mãe do quê? Você pergunta, você é mãe de quem? Né? Por que eu estou falando essa questão de do quê e de quem? Quando a gente fala, por exemplo, de natureza, né? Ou seja, natureza humana. A natureza humana é justamente a resposta àquela pergunta que a gente faz, o que aquilo é. Quando você pergunta, por exemplo, o que é que Tiago é? A gente vai responder o quê? Ele é um ser humano. Ele tem natureza humana. Mas quando a gente pergunta quem Tiago é, a gente está perguntando sobre a pessoa dele. Para que você possa me identificar e defini-lo, individualizá-lo diante dos outros indivíduos que tem aqui. Quem é Tiago? Né? Então, por isso que eu estou falando aqui. Uma mãe, ela não é mãe da natureza de Tiago. A mãe de Tiago não é mãe da natureza de Tiago. A mãe de Tiago é mãe da pessoa de Tiago. A minha mãe não era mãe da minha natureza humana. Era mãe da minha pessoa, eu que sou homem. Maria não era mãe da natureza humana de Cristo. Quando se perguntar, Maria, a senhora é mãe do quê? De um cachorro? De um homem? De um pássaro? Não, você pergunta, de quem você é mãe? Daquele homem. Jesus Cristo. Então, sabendo que Maria ela é mãe da pessoa e não da natureza, aí a gente olha para Cristo agora. Bento XVI, ele falava uma coisa bem interessante. Uma boa mariologia é sinal de uma boa cristologia. Se você tem uma mariologia fraca, você de algum modo você mexe com Cristo aqui. É porque você tem alguma ideia errada de Jesus. Aí isso reflete na ideia que você tem de Maria. Né? Quando você olha para Cristo, a gente entende o seguinte: quem é Jesus? Ele é uma pessoa humana ou uma pessoa divina? É aí onde está a pergunta. Se Maria é mãe da pessoa, eu tenho que saber a pessoa de Cristo. É uma pessoa divina ou uma pessoa humana? E o que foi que eu falei antes? A união hipostática é a união da natureza humana e da natureza divina numa pessoa que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Verbo encarnado de Deus. Então, se ele é pessoa divina, Maria é mãe da pessoa e não da natureza. Ah, mas Deus é eterno. Ele não pode ser gerado por uma mulher. Sim, a gente está falando do Verbo encarnado, não do Verbo eterno. Aquele Verbo que se encarnou no mundo.
Lógico, Maria não gerou o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele foi gerado pelo Pai. Desde toda a eternidade ele foi gerado pelo Pai. Sim. Mas quando ele se encarna, esta pessoa do Verbo, ela passa a ser o Verbo encarnado. E este Verbo encarnado, esta pessoa divina que une em si a natureza humana e a natureza divina, é dessa pessoa que Maria é mãe. Então, se Maria é mãe de uma pessoa divina, que é o Verbo encarnado, ela só pode ser mãe de Deus. Entendi. Né? Pô, bem didática essa Ah. explicação. Enquanto a questão, Osmar, que se menciona da intercessão, né? Que é algo também muito questionado. Porque um argumento que eu ouvi de um colega, e assim, ele foi um argumento bem honesto, e na época eu não sabia responder, que ele falou assim, não, Cristo falou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, na linha de raciocínio dele, se eu quero chegar a Deus por outra pessoa, eu não estou seguindo o que Cristo falou. Entendeu? Como é que eu poderia justificar para essa pessoa o que viria a ser a intercessão? Bem, vamos lá. De fato, Jesus falou, isso é uma coisa que a gente não pode negar, tá lá, eu nunca lembro qual é o livro, se é Tessalonicenses, acho que é 2 Tessalonicenses, foi a primeira, eu não tô lembrado se é Tessalonicenses, Timóteo, eu sempre confundo na hora, mas ele vai dizer, né? Ele fala, ninguém chegou ao Pai senão por mim, e depois também São Paulo ele vai falar, né? Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E geralmente se usa muito isso, Sim. né? Tessalonicenses que eu tô falando é disso, né? Jesus Cristo falou no Evangelho, essa questão, ninguém vai ao Pai senão por mim. Uhum. Que foi em João 14, eu acho, ou João 7, um negócio desse. Aí já vão dizer, eita, tá vendo, católico, não sabe da Bíblia. Não sabe da Bíblia. Porque eu não lembro versículo, pelo amor de Deus, gente. O que importa é o conteúdo, não o número que tá lá, né? Mas, aí, geralmente o pessoal usa isso, né? Porque ele disse que São Paulo não, o apóstolo Paulo, Uhum. né? Ele diz que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então, colocar Maria como mediadora é colocar um outro mediador além de Cristo e tal, e começa com essa história. Vamos voltar para o caminho de Damasco. São Paulo fazendo lá o caminho de Damasco. Ele está lá no caminho de Damasco, uma luz vem, ele cai do cavalo, fica cego. E aí ele escuta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa pergunta de Jesus, ela é bem esclarecedora nesse ponto. Quem é que Paulo estava perseguindo? Os cristãos. Jesus para ele tinha morrido. Não existia mais. Já estava lá no túmulo. No máximo, roubaram, não estava no túmulo porque na cabeça dele, roubaram o corpo dele, que foi justamente a ideia que os mestres da lei lá pediram, os fariseus pediram para espalhar. Uhum. Né? Então ele não estava perseguindo Cristo. Ele estava perseguindo os cristãos. Mas por que Jesus fala? Porque me persegues. Por quê? Já bati nesse microfone umas 3 vezes. Porque me persegues. Porque Jesus Cristo se identifica com os seus seguidores. Os seguidores de Cristo, de algum modo, estão vinculados a Jesus. E quando você persegue o seguidor de Cristo, você está perseguindo o próprio Cristo. São Paulo depois desenvolve isso aí na questão do corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo, ele sendo cabeça desse corpo. Ou seja, se eu sou o corpo de Cristo, significa que de algum modo é Cristo que age em mim. Por que São Paulo fala aquela coisa? Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Porque ele está tão unido no corpo de Cristo que ele já se identifica com o próprio Cristo. Olhar para Paulo, olhar para Jesus. Então, a intercessão, ela está inserida dentro desse contexto. Porque se eu sou o corpo de Cristo e eu devo me identificar com ele, as pessoas olharem para mim devem ver Jesus. Quando eu rezo, quando eu intercedo, é Cristo que está intercedendo no meu lugar. Mas agora é um negócio bem interessante, porque eles reclamam dessa questão da intercessão, mas eles rezam uns pelos outros. Isso é uma intercessão. Sim. Pelo amor de Deus. Sim. Quando eles estão rezando lá, não é Cristo que está vindo ali falando e rezando, são eles que estão rezando. Aí eles vão dizer, não, mas é porque a gente está falando de morto. Não, veja bem, se o seu argumento é que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, então ninguém pode rezar por ninguém. Porque só Jesus pode fazer isso. Se você está fazendo, você está indo contra o que a Bíblia fala, dentro da sua interpretação. Mas não, você reza. Por quê? Porque você é corpo de Cristo. Então é Cristo intercedendo por meio de você. Mesma coisa é o santo. Mas ele morreu. Mas nem a vida, nem a morte nos separarão do amor de Deus. Quando perguntam a Jesus
vão falar lá a questão dos mortos, né, depois da ressurreição, como é que ia ser na passagem lá de Jesus, ele vai responder, olha, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esses três já tinham morrido. Mas o que é que Jesus responde? Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Então o que é que Jesus está dizendo aqui? Isaac, Abraão e Jacó estão vivos. Só que vivos, unidos em Cristo. Então, se eles estão vivos, unidos em Jesus, e eles fazem parte do corpo, que eu morro que eu às vezes imagino que eles pensam assim, né? Com todo respeito, claro, eu sou meio impetuoso na hora de falar, então não entendo isso como falta de respeito, não é porque eu sou meio assim mesmo. Aí, eu acho que eu imagino mais ou menos assim, morreu, fui pro céu. Então, quando eu estou no céu, eu estou na plenitude do amor, vivendo dentro daquele que é o amor, porque São João vai dizer que Deus é amor, é a definição que ele dá. Eu estou imerso no amor de Deus, mas só no amor com quem está no céu. Quem está na terra que se dane, eu não penso mais nele, não mais minha família, mas ninguém está lá. Não, minha gente, eles não se separam do corpo de Cristo, porque a morte não nos separa do amor de Deus. Eles continuam fazendo parte do mesmo corpo. Se eles fazem parte do mesmo corpo e eles estão imersos nesse amor de Deus, Deus continua amando a humanidade que está aqui. Então eles também amam essa humanidade aqui. Então, se eles são membros do mesmo corpo, eles querem que todo o corpo de Cristo se exalte e participe da mesma glória, é óbvio que eles vão onde estiverem torcer e rezar por nós. Porque eles nos amam. E eles nos amam muito mais do que amavam quando estavam aqui. Então não dá pra gente separar as coisas, né? Fui pro céu, esqueço o mundo. Não, fui pro céu, mas eu ainda amo as pessoas que estão aqui, porque Deus os ama e eu estou inserido em Deus. Então o amor de Deus passa por mim, enquanto santo. Então, não eu, né? Claro. Tô pensando no São Paulo falando. Então, se eu amo, se eu continuo vinculado ao corpo de Cristo, eu vou continuar rezando por aquelas pessoas. Eu vou continuar intercedendo e pedindo por elas, porque eu as amo. E veja, a própria Sagrada Escritura nos mostra aí lá no Apocalipse, né, uma imagem dessa intercessão, né, os santos que estão no céu rezando, de algum modo pedindo pelas coisas que estão na terra. Quando o quinto selo se abre, eu acho que é o quinto selo, mostra lá aquelas pessoas que tiveram suas vestes alvejadas pelo sangue, né, pelo martírio, os mártires. E eles lá do céu, eles estão pedindo a Deus que a vingança aconteça. Então eles estão rezando para que Deus interfira no mundo. O próprio Apocalipse mostra isso, né? Então, dentro de todo esse contexto, não tem como dizer que não há intercessão. E a gente vê que durante a vida de Nossa Senhora, ela intercedeu. Qual foi a primeira intercessão de Nossa Senhora? A gente pode colocar a primeira intercessão. São Luís ele vai dizer, inclusive, que é o primeiro milagre na Ordem da Graça de Nossa Senhora. Foi aquela intercessão para a transformação da água no vinho, lá nas bodas de Caná, né? Olhando o contexto ali da Sagrada, a gente está em João capítulo 2 aqui, né? São João capítulo 2. Se a gente pegar o capítulo 1 de João, todinho, ele tem uma contagem de dias ali. É interessante como é que São João começa o capítulo dele. No princípio, inarché, né? No princípio, era o verbo. Quando João ele fala isso, ele está fazendo uma referência a Gênesis. Porque como é que Gênesis começa? No hebraico, né? Bereshit bara Elohim, né? No princípio, Deus fez o céu e a terra. Então, este mesmo princípio, João agora está falando desse princípio também. E ele está dizendo o quê? Que nesse princípio, né? No princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então ele está fazendo referência. E assim como no Gênesis conta os 7 dias, João ele faz uma contagem de dias também, de 7 dias. É interessante a gente olhar lá. Ele começa a fazer a contagem, ele começa a contar a história, fazer a narração dele, e ele fala, no dia seguinte, ou seja, passou um dia, a gente está no segundo. Aí ele vai mais lá para frente e fala, e no dia seguinte, terceiro dia. No dia seguinte, quarto dia. E quando entra no capítulo 2, ele fala, 3 dias depois, completos 7 dias. E nesse 7º dia está acontecendo as bodas de Caná. E lá você encontra o novo Adão. Lá, na contagem de dias, você tem Adão e Eva. Lá você encontra o novo Adão, Jesus Cristo. E você encontra uma figura feminina também. Que os teólogos vão falar que ali é a nova Eva. E o que acontece aqui? Assim como Eva, lá atrás, ela desobedeceu a Deus, querendo fazer a sua própria vontade, quando Maria vê a necessidade do povo, o que é que ela faz? Ela vai até Jesus e intercede
por aquele povo para que ele possa ajudá-los ali. Faltou ver. Ajudar no vinho. Grande milagre. Até Edir Macedo ele faz uma história dessa, né? Ele vai dizendo, é porque Jesus tanto milagre ele podia fazer. Ele vai transformar água em vinho. Tanta coisa útil. Vai transformar água em vinho. Pra quê? A própria Saga Escritura mostra o porquê. Os primeiros sinais, as pessoas começaram a crer nele. Aquilo ali mostrou quem ele é. Ele se manifestou ali, né? É até uma teofania, diz, né? Uma teofania, né? Uma manifestação de Deus, ali, a epifania de Cristo. Cristo se manifesta lá, né? E ali a gente vê justamente esse papel da intercessão, onde Nossa Senhora aqui, ela vai dizer, olha, fazei tudo o que ele vos disser. O contrário do que Eva fez. O que é que Eva faz lá na criação? Eu vou fazer a minha vontade. Deus disse, mas não importa. Ele está dizendo que Deus mentiu. A serpente é que está dizendo que Deus mentiu. Então Deus é mentiroso. Eu vou ser o Deus da minha própria vida. Maria ali, ela mostra justamente que o centro é Cristo. Ela percebe a necessidade e ela encaminha aquelas pessoas necessitadas àquele que é que vai resolver o problema delas. Porque naquela época os casamentos duravam vários dias, então tinha que se comprar vinho para todo aquele tempo. E se faltasse vinho, seria uma vergonha para a família. Então, vendo que faltou vinho, que recorreram a quem? A Nossa Senhora. Porque, se a gente for olhar direitinho, como é que começa o capítulo 2? Maria estava nas bodas de Caná e também Jesus. Meio que Maria que foi a convidada para a festa e Jesus ele veio com ela. Não foi necessariamente Jesus. Obviamente, ele foi convidado, mas dentro da ordem que a gente coloca ali, que a gente vê, o que é que ele diz? Estava lá a mãe de Jesus e também Jesus com seus discípulos. Maria foi colocada ali em primeiro lugar. Não que ela esteja em precedência por Cristo, mas querendo indicar, olha, ela foi chamada e Jesus veio com ela. E ele vindo com ela, ela faz com que aqueles que precisam dele possam chegar até ele. Então ela encaminha, olha, fazer o que ele disser. Vocês me procuraram e agora eu vou lhe mostrar quem é que vai resolver. Ele. Então esse é o papel dela. Tanto é que Jesus ali, inclusive, o pessoal vai falar, né? Jesus ele vê, não era a hora dele, ele mesmo fala, que tem eu com isso, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Ela nem sequer pergunta a ele, ela já vira pro resto da pessoa e fala, pode ir atrás dele que ele vai resolver o problema, vai-se embora. E aí ele vai lá e faz. Eu acho interessante, tem uma série que é o The Chosen, não sei se alguém conhece. Ela é um aplicativozinho, eu acho que ela é feita até por protestantes e católicos juntos ali, né, que conta justamente a vida dos escolhidos, aqueles que estão andando junto com Cristo. Né, e nessa hora, ele relata, que eu acho interessante, porque ele tem muitos relatos que você percebe uma sutileza católica ali, né? Jesus está indo para a boda de Caná com os discípulos, aí o discípulo pergunta, só vai ter gente importante lá, não sei o quê. Aí Jesus fala, a pessoa mais importante e poderosa que eu conheço estará lá. Aí a pessoa pergunta, quem? É minha mãe. Né? Então você vê que tem alguma coisa ali. Né? Aí nessa hora você percebe, assim, ele mostra bem esse poder, entre aspas, que Nossa Senhora teria sobre Cristo ali. Não botar aspas aqui, né? Colocar o pessoal não dizer, Jesus tá colocando Maria como maior que Nossa Senhora. Não, não tô. É um poder que Jesus deixa que ela tenha. Sim. Ele permite que ela tenha. Aí ela vai e fala pra ele, né? Faltou vinho. Disse, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Ela chega, filho, por favor. Ela dá uma olhada para Cristo, assim, que Cristo para. Tá. Desse jeito eu faço. Né? Então, basicamente é isso. Veja, Maria, quando a gente fala do Nossa Senhora da intercessão, a gente não está colocando o centro nela. A gente está vendo justamente ela como sendo essa pessoa que tem uma intimidade tão grande com Jesus. A gente sabe que o que ela pede a ele, ela consegue. Porque, primeiro, isso aí São Luís ele vai argumentar. Tudo o que Maria pede, já que ela tem essa unidade tão grande com Deus, ela sabe exatamente qual é a vontade dele. Então, tudo que Maria pede, ela pede porque ela sabe que Deus quer. E por isso Deus não nega o que ela pede, porque Deus sabe que aquilo é vontade dele, obviamente, e deixou com que ela fosse esse caminho, né, entre nós. Então a intercessão ela está mais ou menos, não sei se eu consigo ser claro. Não, mas tá sendo bem didático. Quanto ao conceito que fala de mariofania, né, que aí são as aparições, eu não sei se manifestação seria o termo correto, mas de modo geral as aparições, né? Temos algumas famosas, né? A Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, La Salete. Temos aqui Nossa Senhora Aparecida no Brasil. Como é que eu posso explicar às pessoas qual a finalidade dessas aparições? Olha,
Que no caso, fanos, né, esse termo mariofania, esse termo fania, né, ele vem de uma palavra grega, se não me engano, é phainestai, né, que significa justamente essa aparição, só que é Uhum. uma manifestação ali, né, a gente tem as teofanias, né, que são justamente as manifestações de Deus. Você tem lá a manifestação de Deus no Horebe e tal, né, Deus ele se manifestando em Cristo. Cristo é uma própria teofania ali, a maior teofania, né, que a gente pode Uhum. dizer, né? E a gente inclusive tem na igreja a festa da Epifania, né, que foi até Uhum. agora há pouco, né? Foi dia 6 de. Sei de É janeiro. geralmente dia 6, mas no Brasil coloca o Como é primeiro o dia domingo. 8 eu acho, É, né? foi dia 8 que bota pro domingo seguinte. Ah, então, esse Faínestai significa justamente essas manifestações, essas aparições. Então a gente tem várias aparições durante a história de Nossa Senhora, algumas já reconhecidas, outras não, né? Mas por que que Nossa Senhora aparece? Primeiro, né, ela é uma mensageira de Deus. Então Deus tem uma mensagem para dar e por que por ela? Pergunta a Deus. Eu só sei que ele manda e ela vem, né? É porque justamente Deus ele tem alguma mensagem para dar aos homens, né? E Maria vem justamente como essa mensageira. É para nos dizer alguma coisa que será útil para a vida dos homens, útil para a piedade, útil para a, a questão justamente da devoção dos homens. Aí você pega cada. Aí geralmente o pessoal fala, ah, mas por que tanta Nossa Senhora? Né? Nossa Senhora de fato, não sei o que, esse tem um monte. Não é que tem um monte de Nossa Senhora, é uma só. Só que quando ela aparece em Fátima, o pessoal chama aquela aparição de Nossa Senhora de Fátima. Quando ela aparece em La Salete, chama aquela aparição de La Salete. Mas a mesma Maria que apareceu em La Salete é a mesma que apareceu em Fátima, né? Isso aqui é bom a gente ficar claro. É Uhum. tudo uma Nossa Senhora só. Não existem várias. São títulos, né? São títulos dados por conta do lugar onde ela apareceu, ou então por conta da mensagem que ela trouxe Nossa Senhora das Graças, por exemplo. Né? Ela vem falar justamente das graças de Deus e tudo mais. Então, são títulos que Maria vai recebendo por conta das aparições que ela faz, mas que no fundo, as devoções geralmente, quando você fala, eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, é porque na verdade eu tenho devoção àquela mensagem daquela aparição específica que ela veio trazer em Fátima. Né? Entendi. Então, justamente é isso, ela veio como mensageira. Né? Em Fátima, ela veio falar aos pastorzinhos daqueles três grandes, os três segredos de Fátima, que falam sobre a questão do Papa. Tem até aquela questão do Papa subindo o monte, vendo lá a cruz, aí de repente chega um pessoal, mata todo mundo, enfim, tem essa Uhum. história. O anjo que vem, penitência, 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 fala do comunismo para os pastorinhos. Né? Então, tudo isso aí, né, são essas mensagens que Deus quer dar. E é interessante, falando de Fátima, que Nossa Senhora de Fátima, ela fala uma coisa muito interessante lá, que ela vai dizer, né, que meu filho, veja, vontade de Cristo, segundo o que ela transmite lá, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Ué, é vontade de Cristo que nós tenhamos devoção ao coração dela. Mas por que isso? São Luís, Santo Afonso Ligório, né, todos os santos que falaram de Nossa Senhora, eles vão falar. Porque Maria, por ela ser puramente humana, ela está mais próxima de nós nessa questão. Então é mais fácil eu me aproximar dela para que ela me leve a Jesus. A gente voltando um pouquinho na pergunta que você fez antes, né, questão da intercessão e tudo mais, São Luís ele vai dizer justamente isso, né, que, beleza, o único caminho a Deus é Jesus. Mas ele vai falar, Jesus, ele é tão Deus quanto o Pai. Então, se eu devo ter respeito e veneração ao Pai a ponto de não ir direto para ele, ter um caminho até ele, eu tenho que ter esse mesmo respeito por Cristo. Então, por isso que Cristo me dá também um caminho para chegar a Ele. Então, Maria me leva, São Bernardo, ele vai colocar como se fosse 3 degraus. Para que eu chegue em Cristo, existe um primeiro degrauzinho aqui, que é Nossa Senhora. Então, eu vou até ela, por isso, a devoção ao seu Imaculado Coração. Eu, sendo devoto do Imaculado Coração, Maria vai fazer na minha vida aquilo que ela mandou o pessoal lá das bodas de Caná fazer o que ele vos disser, então ela vai me entregar a Cristo. Só que ela não vai me entregar a Cristo de qualquer jeito. Ela vai me preparar, me moldar, para com que eu fique do jeito que Cristo gostaria de me receber. E ela vai me levar a Jesus. E eu chegando a Cristo, ele me leva ao Pai. Então, a devoção à Nossa Senhora nada tem de contrário àquela questão de que só Cristo nos leva ao Pai. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Na verdade, ela faz parte desse caminho. Era só o primeiro degrau. Uma vez nesse meu retorno para a igreja, né? Para quem não sabe, eu passei 10 anos no ateísmo. Foi um momento meio obscuro aí da minha vida. Em outra oportunidade vocês vão saber. E um amigo meu, o Ricardo, eu acho que até ele fez crisma contigo, não sei se foi professor dele,
lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, que é o Albuquerque, é o Careca. Um abraço, meu irmão. Ah, Ricardo não foi comigo, Ricardo. não. Ele fez o curso da consagração. Isso. Aí ele foi um dos responsáveis pela minha conversão, né? E eu estava tentando entender ali o que seria a procissão. E ele, assim, ele me deu um exemplo que eu achei excepcional e que talvez seja o próximo à realidade mesmo. Ele disse, ó, quando tem uma procissão, o que é que a gente está fazendo? A gente está rezando. O andor, ele vai aonde? Vai na frente. Porque a gente vai rezando em direção à casa do Senhor, que é a igreja, tomando como exemplo, como Nossa Senhora fez, o andor vai lá na frente. Então a gente vai rezando atrás, o andor vai na frente. Não é que a gente está adorando a imagem, e sim a gente está rezando em direção à casa do Senhor, tomando como exemplo Nossa Senhora. Então, assim, essa explicação eu achei excepcional. E, assim, é mais ou menos isso mesmo. Não, mas é mais ou menos por aí. Desde o Antigo Testamento se tem procissões. Você vê as procissões com a Arca da Aliança, por exemplo. Existiam, né, procissões. A Arca da Aliança ia, girava a cidade, o pessoal ia atrás dela. Você tem relatos disso, né? A própria procissão de entrada da missa, ela tem essa ideia. Nós somos um povo que caminha rumo ao céu. Então, aquela caminhada, aquela procissão de entrada mostra justamente, faz referência justamente a isso. Este caminho, esse estado de caminhada permanente que nós temos enquanto nós estamos aqui nesse mundo, rumo à Terra Prometida. Santo Agostinho fala que esse mundo é o deserto, fazendo referência ao deserto, os 40 anos do deserto do povo lá de Israel. Então, nós estamos caminhando nesse deserto com uma terra prometida. A procissão de entrada faz, ela tem esse sinal, e as procissões das festas de padroeiros, elas vão mais ou menos nesse sentido também. Nós estamos ali mostrando que nós estamos caminhando rumo ao paraíso, e quem nos aponta o caminho é aquele santo que está sendo representado naquela imagem. Não é que a imagem tem poder, a imagem é viva como os gregos acreditavam antigamente, né? Não, é porque a gente olha, o ser humano é um animal simbólico, gente. A gente tem que colocar isso na cabeça. Existe uma questão antropológica aqui que muitas vezes é esquecida. Nós somos movidos por símbolos. Tudo na vida é movido por símbolo. Não tem nenhum ser humano que não se mova por símbolos de alguma forma. Os sinais de trânsito são símbolos. Representações, né? São representações. A própria linguagem escrita são símbolos dos sons que a gente emite, né? Então, a gente vive através desses símbolos, porque os sinais nos apontam para alguma coisa. Quando a gente olha um sinal, a gente sabe que aquele sinal ele significa algo. Ele me aponta para uma realidade que não é aquele sinal em si. Aquele sinal me aponta para uma realidade que está fora dele, né? Então, mesma coisa são os santos, são as imagens. As imagens elas nos apontam, elas nos fazem enxergar uma realidade que é invisível a nós. Nós não conseguimos enxergar essa realidade. Sim. Né? Então, olhando para aquela imagem, isso nos aponta para essa realidade que a gente está buscando. Então, aquela imagem ali é justamente a imagem daquele que já me precedeu no céu. Então, por que ele caminha na minha frente? Porque ele já está lá. E eu estou olhando para ele para saber como chegar lá também. E aquela procissão toda é a procissão das pessoas, dos fiéis que buscam aqui na igreja militante chegar na mesma glória que aquele santo conseguiu alcançar, que é a glória de Deus. Então, né? Caramba, é excepcional. A gente tá com quanto tempo, Catina? Então ainda dá para conversar ainda. Rapaz, se deixar aqui, ó, Ah, a gente vai embora. O que é que você poderia trazer para a gente em relação a essa aparição de símbolos que é aqui em Pernambuco há 3 horas e meia e muito católico ainda não sabe dessa aparição? É incrível. Eu conheci, tem no meu trabalho, por exemplo, tem uma senhorinha que é de grupo de oração, tem seus 60 e poucos anos e ela não sabia dessa aparição. O que é que você pode, assim, para quem não conhece, mais ou menos, o que é que foi a aparição em Simples? O que é que tu pode ajudar a gente? olha, eu fui em Simples uma vez, né? Até hoje eu fui uma vez. Eu não vou dizer que eu não sou um grande conhecedor da aparição em si. Agora, de fato, eu acho que vale a pena e é muito importante que a gente tente conhecer um pouquinho mais sobre ela. Por quê? É como eu digo, Nossa Senhora ela vem para trazer alertas, ela vem para trazer mensagens de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? É aparecendo naquele povoado, e geralmente ela encontra povoados, né? Povoados bem pobrezinhos, geralmente são os mais humildes. Você vê que geralmente são através das pessoas mais humildes. Você vai para Simples, lá para aquela povoadozinho lá, você percebe que é um povo extremamente simples, né? Eu conheci familiares da vidente, eu esqueci o nome dela agora. Maria da Luz. Maria da Luz, eu conheci Maria da Luz e Maria da Conceição. eu conheci familiares deles, né? E você percebe a simplicidade que está ali. Ou seja, é algo próximo de nós. Eu sei que deu algumas horas de viagem, né? Mas é algo tão próximo de nós e quando a gente vai para lá,
a gente percebe justamente esse exemplo, esse sinal dessa humildade. Humildade que Nossa Senhora viveu na vida e humildade que a gente precisa ter. Óbvio, tem toda a questão da mensagem. Ela vai falar do comunismo também, Também. né? Assim como La Salete. Fala do comunismo aqui no Brasil, inclusive, né, se não me engano, ela chegou a Isso. comentar. E, sem querer entrar em questões políticas, a gente tá vendo meio que se realizar, mas, mas Não derruba o canal. assim, é uma hipótese, não é uma Sim. hipótese que eu tô aqui levantando, mas a gente percebe, né, que muito além de você conhecer necessariamente, é bom você conhecer, você ler um pouco sobre isso. Eu tenho um livro lá em casa, inclusive, que é de um monge, Dom Rafael. Dom Dom Rafael. Rafael, que Eu sou a ele, graça. isso, exatamente. Tem esse livro lá, ainda estou para ler, que ele justamente relata todas as mensagens dela, as Sim. aparições, que é um dos livros aí que está na minha lista de Sim. leitura, né? Muito mais do que conhecer a mensagem, que é importante conhecer, né? Eu acho que vale muito a pena você saber que existe aqui perto da gente um lugar que é uma referência de fé. Tudo bem, ainda não é reconhecida pela igreja, né, no sentido que formalmente estão correndo os estudos, mas que apesar disso, Já apontou, já existem diversos relatos de graças alcançadas. e muito além da graça, né, é um alimento para a fé. Porque Sim. veja, é interessante a gente sempre ter essa noção de que a nossa fé ela não pode ser baseada somente nos milagres que acontecem. Os milagres são sinais que ajudam a gente Sim. a fortalecer a fé. Mas a fé ela precisa existir apesar desses sinais, né? Então, lá em Simples, você encontra um ambiente que ele é um ambiente que exala espiritualidade, né? Que exala essa simplicidade e essa humildade que a espiritualidade precisa ter, né? Então, visitar Simples, conhecer sobre Simples é justamente você ter um lugar próximo de você, uma vivência concreta acerca do que é essa ação de Deus através de Nossa Senhora no mundo. Porque ela veio até nós, minha gente. Veja, ela não está na Europa só. Não foi só em Portugal, não foi só na França, né? Foi aqui, a alguns quilômetros de distância que dá para ir de carro. Você saber Dá que para ir nós e voltar no mesmo dia. justo, então que você consegue perceber que o amor de Nossa Senhora é por todos nós, inclusive para nós que estamos aqui vivendo no sofrimento do dia a dia do povo nordestino, do povo brasileiro, né, que tem todas essas lutas, essas dificuldades, essas nuances que vão aparecendo e que vão colocando no coração da gente algumas angústias. Então Nossa Senhora veio para a gente também, né? Ela veio falar diretamente conosco, né? E assim, lá é de uma espiritualidade, assim, o ambiente é outro. E fora Uhum. alguns fenômenos, né, que acontece, que é uma chuvazinha, uma chuvinha que você sente na pele, mas não vê no solo, né? Alguns amigos já relataram, minha mulher relatou quando ela foi lá a primeira vez com uma amiga dela. Assim, é um lugar excepcional. E dá para você fazer tudo. Você tem lá o cruzeiro antes, que já fica em Pesqueira mesmo. É um ponto alto lá, que aí tem uma igreja, agora eu não vou me lembrar o nome. Uma falha minha, mas depois eu vou botar aqui nos comentários, se alguém lembrar. Então, assim, dá para você fazer um passeio. Custo praticamente só combustível. E a alimentação, se você levar sanduíche ali, resolve o problema. Se quiser pernoitar, tem a pousada da nossa amiga Ana Lígia, no precinho, assim. E quando eu fui pra lá no Natal, né? Olha o E patrocínio, né, Lívia? olha, na próxima, quando a gente for falar especificamente de Simples, a gente vai tentar trazê-la aqui com os livros. Ah, não, maravilha. E assim, quando a gente foi lá na pousada, como a capela lá do santuário estava em reforma, aí o sacrário estava dentro da pousada. Então, Uhum. assim, você dormir do lado de Jesus, minha gente. Assim, era um negócio. Você não tem explicação o que acontece ali naquele lugar, né? Então, assim, não é um lugar caro, tipo você for para Aparecida, em São Paulo, você vai gastar aí pelo menos uns R$ 3.000. Entendeu? No barato. Então, Uhum. assim, aqui pertinho. E é de é de uma paz que transmite. Eu tenho até É. muito cuidado para não soar meio romântico, meio Sim, sim, melancólico, sim. né?
Mas assim, não sei também se é porque, como eu sou recém-convertido, um católico em construção, eu digo que eu sou um herege em Desconstrução. desconstrução. A minha amiga Elaine, ela fala que eu sou um católico em construção. A gente tá nesse embate aí. Um dia a gente chega no meio termo. Mas assim, é de um encanto, entendeu? Assim, onde você chega lá, vê aquela vilazinha, a capelinha, as pessoas humildes. Entendeu? Então, assim, fora a mensagem que ela trouxe pra gente. Eu até, aproveitando a correção, eu não sei se em La Salette Nossa Senhora falou, alertou sobre o comunismo. Realmente eu não lembro. Eu sei que em Laçarete não. Fátima, Laçarete não fala. sei que em Fátima teve esse alerta, né? A Rússia expandiu agora o mundo. E em Simbres, Nossa Senhora fala que, quando faz a pergunta, né? O comunismo veio para o Brasil, sim, nas capitais, sim, No interior não no vai. interior, Não. não. O que é que precisa fazer? Rezar e fazer penitência. Engraçado que esse Entendeu? rezar e fazer penitência é constante em todas as aparições. Sim. Todas as aparições ela sempre fala E sobre isso. fora, assim, eu não vou nem estender tanto, porque aqui daria um programa de 3 horas, mas o Padre Kerley, né, que foi o inquisidor de Simbres, ele foi de uma inteligência absurda, entendeu? Assim, porque eram duas meninas semi-analfabetas, e ele começava a fazer as perguntas lá, ele misturava alemão com latim, fazia as perguntas e Nossa Senhora respondia as perguntas através das meninas, né? Ela disse tal coisa. E quem é essa criança? Ela só apontava para cima. Que ela, nas primeiras aparições ela aparecia com Jesus no colo, né? Depois ela aparecia sozinha. Então, assim, já existem elementos, claro que a gente não pode passar pelo magistério da igreja em Sim, sim. hipótese alguma, mas a devoção pessoal ela pode ser realizada, Sim. né? Então, assim, é de uma beleza. E fora o alerta que a gente vive, que muita gente ignora, não vou entrar em questões políticas nacionais, mas olhando o mundo como um todo, a gente está vivendo um processo de destruição do Ocidente, né? De destruição. Então, onde você tem os valores invertidos, onde você tem uma política de que você falar o óbvio é um atentado a um desrespeito com a dignidade da pessoa humana. Entendeu? E Nossa Senhora ela fala isso. E tem alguns amigos que mencionam: ah, não, mas ela falou para aquela época. Tipo assim, cara, você não tem como dizer exatamente. Ela falou referente a 64. Então, assim, é muito, eu acho, entendeu? Você ouviu isso onde? Não, voz da minha cabeça, só pode. Então, não vou estender tanto, mas a gente de repente vai fazer um programa mais específico, né, sobre a história de Simples. Mas essa foi uma das aparições. Outra aparição que nós temos aqui no Brasil foi, que é a mais famosa, né? Que é a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, né? Que assim, foi um fenômeno. Primeiro você acha É. ali o corpo, né? Sim, Depois sim. um rio altamente caudaloso, né? Depois achar a cabeça da imagem, Que é né? uma aparição, assim, uma aparição que é um tanto quanto diferente das aparições de imagem. Não foi Sim, ela chegou conversando, foi sim, justamente o achado sim, da sim. imagem, dos pedaços, né? Então, assim, tem a questão, outra também que está ainda sendo uma devoção muito forte, que é a Nossa Senhora das Lágrimas, né? Sim, sim. Que minha Mexicana, né, se mulher não me tá. engano. Não, é É de São brasileiro também. Paulo? É de São É Paulo. porque teve uma questão, eu acho que não sei se é o texto das lágrimas também, que tem aquele texto das lágrimas que parece que vem do México, alguma coisa assim, não sei se... A Coroa das Lágrimas. Hum, Ali, ó, ela cantou a pedra. Então, tem uma aula com o professor Rafael Tonon, que ele fala sobre que ele foi um pesquisador, ele é pesquisador, né, historiador, e ele visitou lá o convento, assim, é uma história maravilhosa. Depois vamos tentar ver aí, mas parece que o canal saiu do ar, enfim, mas, enfim. mas é uma história, nós compramos o livro, compramos a coroa, então a gente vai começar a ler. Meu amor tá devendo ali já. Tá lendo Santo Afonso de Ligório, Maravilhoso, Santo Afonso, sou tá lendo a fãzaço dele, oração. fãzaço dele. Eu Tá já li, lendo a acho que eu já oração. li uns 5 ou 6 livros de Santo Afonso, já... Não, ainda. Eu não li ele todo, e é um livro curtinho, Hum, mas foi desleixo mesmo. É, hoje eu tô lendo O Diário do Silêncio hum. e tô lendo Porque Sou Católico, do professor Felipe Aquino. Ah, Rapaz, ele é muito didático. não, o professor Felipe Aquino, ele é didático demais, é muito simples essa forma que ele fala, qualquer um entende. Você, do mais simples ao mais erudito, você pega um livro dele, você consegue sair de lá com muita informação, porque ele é muito fácil a forma como ele trata os assuntos, E né? às vezes, não, e ele é o quê? Ele é sociólogo, é filósofo, ele Engenheiro. é engenheiro, doutor pelo ITA, tá entendendo? Então, assim,
Engenheiro mecânico, né? Porque ciência e fé. Pois é, irmão, a gente já está caminhando aqui pro final. Como a gente tinha conversado previamente, né? Não tem como a gente conversar sobre Não. esses assuntos em 1 hora de programa, né? Acaba que a ideia inicial era falar sobre Mariologia, E mas a eu, gente acabou tirando algumas e eu dúvidas. falo um bocado também, não ajuda. Não, mas aí pô, exatamente por isso que você está aqui. Então, a gente já fica o convite aqui para a gente mencionar, explicar ali mais os dogmas marianos, né? Como é que eles foram decretados, né? Ex cathedra, né? Ou através de concílio, ou através do próprio Papa, através de decreto, né? E uma coisa que eu acho interessante a gente falar é sobre o conceito da missa, o que é que Ah, representa isso aí eu acho que cada passo da cara, liturgia. isso é importantíssimo no dia de Eu, hoje. eu sei, Importantíssimo. olha, veja só, você é meu amigo tradicionalista e meu amigo carismático. Aqui a gente não vai fazer batalha dos missais, dizer que a Tridentina é a missa de sempre, só ela Quem serve. tem um curso Batalha dos Mensagens é Padre Paulo Ricardo. Padre Viu? Paulo Vá pra Ricardo, lá. ali é outro, Vá vá pra para lá. lá. Eu sou aluno do professor do terceiro ano, da minha conversão, eu pago lá, divido com os amigos, né? Então, assim, a ideia aqui não vai ser falar que tal missa é que serve. Para mim, missa é missa. É o meu conceito, tá? Então, mas assim, eu acho importantíssimo a gente fazer um programa sobre explicar por que o canto de entrada, por que o padre está usando a cor verde e não a Uhum. vermelha, por que agora você tem uma glória, por que agora você tem um ato penitencial. Eu acho de extrema importância, porque uma missa, no meu entendimento de leigo e recém-convertido, uma missa boa é uma missa que ela segue a liturgia e ela é realizada com piedade. Isso é um conceito. Posso estar falando besteira, me corrijam, eu aceito a pancada. Mas assim, às vezes eu vejo duas vertentes, né? Ou a missa é muito engessada, ou a missa vira carnaval. Né? A gente até foi para uma missa essa Ai, meu Deus. semana numa Eu paróquia. já levei tanta reclamação do povo dizendo que eu sou radical demais, porque me É, chamaram eu, até de raditrado uma vez. quem conhece você sabe, não, Eu- de jeito nenhum. Então assim, eu acho importante a gente mais para frente gravar um programa sobre isso. Eu acho que vai ser bastante esclarecedor. Não, é E é importante. pouco debatido. Né? Não sei se é porque gera muita treta. Sabe onde é que debatem muito? Twitter. Não, mas Twitch é a Cracolândia do debate, pô. É o reino das tretas Ali ali, não velho. dá. Eu até tenho Não, assim. eu cheguei ao ponto de conhecer uma pessoa que me disse que o catecismo de São Pio X é um catecismo herege. Eu digo, meu amigo, que nível de tradicionalismo você tá, bicho, pra chegar a São Pio X e dizer que o cara é um herege. São Pio X, não, não. Deixa eu sair desse mundo. Faz tempo que eu não mexo em Twitter desde lá. Eu digo, não, não, pelo amor de Não, Deus. ali é uma Cracolândia, aquele negócio ali não dá pra mim, não, cara. Ali é muito pesado, é muita gente falando. Porque, tipo assim, ó. Você tem cento e pouquíssimos caracteres e o cara consegue falar tanta asneira em tão poucos caracteres. Eu digo, rapaz, esse cara merece um prêmio. É Porque, meu Deus do céu. conciso, ele consegue ser Olha, muito se eu conciso, né? tentar escrever um livro pra falar tanta besteira, com 100 caracteres que ele fez, eu não consigo. É um negócio complicadíssimo. Mas assim, esse tema de fato é pouco debatido e eu acho importante que a gente de repente aborde, explique ali, né, o porquê de cada coisa. Eu estava falando, a gente foi para uma missa, não vou falar, senão vai entregar o Ministério de Música. A gente serve, né? Inclusive nós servimos no Ministério de Música da Paróquia Nossa Senhora Aparecida lá do Janga, Eu também canto no Oratório de São Miguel, na né? Oratória São Miguel. E assim, a gente busca ali o canto litúrgico, né? Nada contra o pessoal que bota uma música um pouquinho mais, assim. Eu tenho um pouquinho contra. Eu sou um pouquinho contra. Então, a gente tava numa missa domingo, não vou entregar o Ministério de Música, mas assim, teve uma hora que o cara no Glória começou a meter uma marchinha de carnaval. Aí eu acho que alguém deu o toque lá pra ele, né? E do nada ele, na bateria, né? Ele Não, meu amigo, olha. deu aquela Eu, mudada. eu vi um vídeo desse que eu quase morro do coração. O cara tava, acho que deve ter visto, tá nos rios lá do Instagram. O padre chega agora, peçamos perdão a Deus.
cantando o ato penitencial. Aí o pessoal começa, sei que estou aqui para te pedir Não, não, perdão. não, não. Eu já vi. Meu Deus do céu. Eu digo, não tô vendo isso não, pô, não é possível, bicho, não é possível. Aí o pessoal tentando não, mas veja a letra da música, e não sei o que, meu irmão, esse canto não foi feito pra liturgia não, isso é um cara dizendo pra uma mulher que tá apaixonada. Aí imagina, eu tô dizendo pra Cristo, errei, estou aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo. Que desgraça de Deus. canto é esse que você canta? A gente foi pra missa também que no momento da comunhão colocou aquela amigos para sempre. Nananana, viu? Não, quando começou, assim, as três primeiras notas, a gente já se olhou assim e disse, meu Deus do céu. Então, assim, é um problema. Eu, Eu como sei que seminarista, já vi tanta coisa, meu amigo. Já vi tanta coisa. Se eu contar aqui. a gente vai, guarda pro programa. A gente, isso gera de fato muita treta, né? Uhum. Até porque tem gente que fala, não, missa é órgão e canto gregoriano. Tá, tudo bem, mas tipo assim, você botou um violão, não, isso não é mais missa. Eu acho complicado. A igreja permite. É, Se a igreja permite, não tem nada que ninguém tá falando. Ah, porque meu irmão, vire papa. é, Aí lá você vai e muda a regra da liturgia. Até lá, recolhe essa sua insignificância e aceite o que está no documento. por Né? aí. Então, só para a gente finalizar, voltando para esse tema, a gente falou aqui sobre a questão, né, os conceitos marianos, né, quem era Nossa Senhora, falamos de algumas aparições, falamos da questão da intercessão, não só de Nossa Senhora, mas dos santos de modo geral, né? Eu espero que tenha ajudado a tirar a dúvida de algumas pessoas. Fique à vontade aí para comentar posteriormente. Surgiram também temas posteriores para que a gente possa aqui debater, conversar de maneira respeitosa e piedosa, né? Eu sei que tem seguidor nosso que é protestante, não entenda isso como uma crítica pessoal, pelo amor de Deus. Eu tenho grandes amigos que são presbiterianos e assim, a gente consegue conversar 4, 5 horas sem levantar tom de voz, sem brigar. Porque na tua igreja o vinho é suco de uva e não é vinho. Ele, não, porque a gente acredita nisso, isso, isso aqui. A gente dá o argumento da gente, conversa e segue. Tipo assim, e são dúvidas que são, algumas são teológicas, e a gente consegue conversar Uhum. e sair de lá com o mesmo carinho e respeito que tinha. Então, pelo amor de Deus, não ache que o argumento aqui é ad hominem, não, você é um herege, não, não é isso. O objetivo aqui não é esse. O objetivo é explicar para as pessoas que talvez não tenham tido a informação correta, seja elas protestantes, sejam elas católicas, porque assim, muita gente, inclusive católicos, não tem essa formação, não tiveram acesso a esse conteúdo que o Osmar pôde nos proporcionar aqui. Realmente foi um presente aqui que a gente está dando para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse material. Sugiram aí temas para que a gente possa debater. E Osmar, para finalizar, qual a mensagem que você acha importante nos tempos de hoje quanto à questão da devoção à Nossa Senhora? Olha, não sei porque eu tava prevendo que eu ia perguntar uma coisa nesse sentido. Eu tava formulando aqui na cabeça. Aí, é o seguinte, velho. Eu acho que o problema maior de hoje em dia, com todo respeito a quem é protestante, que eu vou falar agora, não é em relação ao protestantismo diretamente, mas é em relação ao que está acontecendo dentro da igreja. Porque a gente tem que manter as nossas identidades. E o que está acontecendo é que a igreja está perdendo a identidade dela, porque existe uma progressiva protestantização daquilo que são os católicos, né? E não dá para a gente misturar as coisas. Sim. Muitas coisas que os protestantes falam que não faz parte da nossa doutrina, de algum modo a gente está incluindo isso. E a gente está perdendo um pouco disso. Maria está sendo tirada do lugar dela. Esse é o grande problema. Eu já cheguei ao ponto de ver, eu não vou dar o nome, mas está no YouTube, que é público, um frei dizendo que Maria, depois do Concílio Vaticano II, é só uma luzinha de fé que aponta. O Vaticano II nem sequer fala isso. Ele vai dizer, ele vai ser categórico, dizer, depois de Deus, Maria é a maior de todas. Ela só está abaixo de Deus. Coloca lá no Vaticano II. Então o Vaticano II bota Maria lá em cima. Ela tem um capítulo que fala só dela, né? Então a gente vem perdendo essa questão e por conta dessas pessoas vem
criando aquilo que São Luís de Montfort ele chama de uma devoção escrupulosa. Isso está muito difundido. Eu digo isso porque eu passei por isso, inclusive. O que é essa devoção escrupulosa? É um medo de chegar a Nossa Senhora, porque acha que se aproximar demais de Maria, você acaba esquecendo de Cristo. Quando é o contrário, né? Né? E é justamente essa a questão. A gente não tem que ter medo de se aproximar dela. São Luís ele vai botar até essa comparação do sol e do calor, né? Do sol e da luz. Eles é mais fácil separar a luz do sol do que separar Jesus de Nossa Senhora. Então, aproximar-se de Maria é necessariamente aproximar-se e tornar-se mais próximo de Cristo. Veja, no final do Evangelho de João, no capítulo 19, né, quando está dentro da cruz, né, Jesus olha lá para baixo e vê Maria e seu discípulo amado. Né, João não nomeia o discípulo amado. A gente sabe, a tradução diz que é o próprio João alguém falando. Né, o discípulo amado é ele. Mas ele não dá nome. Assim como ele não dá nome a Maria. Não dá para explicar isso agora aqui. Seria um por que ele não dá nome a Nossa Senhora, chamar ela de mulher o tempo todo. Né, isso até é uma coisa que a gente pode conversar depois em algum outro momento. Mas ele não dá nomes a João. Ele dá, é o discípulo amado. Por quê? Na figura do discípulo amado estão todas aquelas pessoas que são discípulos amados de Cristo. E o que acontece ali? Jesus entrega Nossa Senhora como mãe deste discípulo amado. E daí por diante, esse discípulo amado, diz a Sagrada Escritura, leva Maria para a sua casa, para aquilo que é seu. Imagine só o quanto São João, convivendo com Nossa Senhora, não aprendeu acerca de Jesus, coisa que nenhum outro apóstolo conseguiu aprender. Porque ali ele com certeza ouviu sobre a vida oculta de Cristo que nenhum outro apóstolo conviveu. Ali ele com certeza soube de detalhes da vida da infância de Nosso Senhor Jesus Cristo, da vida de família de Jesus, que nenhum outro apóstolo soube. Ele convivendo com Nossa Senhora, ele conheceu e aprendeu muito mais sobre Cristo. Então, da mesma forma que esse discípulo amado, João, levou Maria para casa e junto dela aprendeu a amar ainda mais a Jesus por conta desta convivência com Maria, nós não devemos ter medo de nos aproximar dela, porque quanto mais próximos de Maria nós formos, mais nós iremos conhecer Jesus, porque é isso que ela quer. Ela quer gerar o Cristo em nós. E para que ela gere o Cristo em nós, ela precisa estar unida a nós de alguma forma. Ela precisa ser íntima, ela precisa encontrar a porta aberta para que ela entre e faça ali a obra dela, que é a obra de Deus, pelas mãos dela. Então a gente tem que parar de ter medo de se aproximar dela. Eu vejo muito isso. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que têm medo de se aproximar da Nossa Senhora, aquela devoção escrupulosa. Sim. Então não se afastem dela. Maria não quer outra coisa senão te apresentar Jesus. Então não se afaste dela. Encerrando aqui, Santo Afonso de Ligório, ele vai dizer, né, ele conta uma história que está inclusive na Sagrada Escritura, não estou lembrado agora de qual é, o trecho exato está no Antigo Testamento, né, que um rei inimigo faz um cerco à cidade, né, e uma das coisas, as primeiras coisas que ele faz, né, ele começa a cortar os suprimentos. É justamente a teoria da guerra, né, geralmente na guerra se faz isso, você faz um cerco à cidade, começa a queimar as vilas em volta, para cortar os suprimentos dela, para o pessoal começar a faltar coisa lá dentro, e depois corta o suprimento de água, os aquedutos, destrói para não chegar água lá, né, que é para forçar as pessoas a abrirem, a saírem, a se renderem. Então ele corta esse suprimento de água. E Santo Afonso vai dizer que justamente Nossa Senhora é esse aqueduto das graças de Deus. Quando o inimigo ele quer entrar no coração de alguém, a primeira coisa que ele faz é destruir esse aqueduto. Porque se você... Ele faz até uma comparação. Se você expulsa Jesus do coração de alguém, mas deixa Nossa Senhora lá dentro, Jesus, sabendo que a mãe dele está lá dentro, ele vai ficar circulando aquela casa o tempo todo. Ele vai querer chegar lá. Ele vai querer voltar, porque a mãe dele está lá. Mas se Nossa Senhora é tirada desse coração, Jesus Cristo, sabendo que está num lugar em que a mãe dele é rejeitada, ele não vai querer estar lá. Ele acaba se afastando. Então, a primeira coisa que o inimigo faz é destruir essa união com Nossa Senhora. Por quê? Qual é a missão de Nossa Senhora? Aproximar-nos de Jesus. Se Jesus sai, mas ela continua no coração, ela vai querer puxar Jesus de volta para lá para dentro, porque é a missão dela. Então, nós temos que tomar cuidado, porque é estratégia, sim, do inimigo de Deus fazer com que nós nos afastemos de Maria. Então, pouco a pouco, ele vai introduzindo algumas sementes de discórdia no coração dos homens para afastar, para dizer que ela não é tão importante, para falar que ela não é uma coisa essencial, né? Mas é justamente
para que nós, afastando-nos de Maria, a gente acabe nos afastando também de Cristo. É o que eu falei no começo. Uma boa Mariologia é sinal de uma boa Cristologia. Uma má Mariologia, de algum modo, distorce aquilo que a gente acredita de Cristo. Então, nós precisamos nos aproximar dela. Não porque ela é o fim das nossas ações, mas porque ela é o meio mais perfeito para chegar a Jesus. Porque foi justamente este caminho que Jesus abriu para chegar a nós. Então, Jesus já abriu esse caminho. Ele já trilhou esse caminho. Então, ele já deixou um caminho aberto para a gente. Então, aproximar-se de Maria é chegar sem erro a Jesus. Então, não tenha medo. Deixa dessas besteiras e reza, se aproxima. Excelente exemplo. Então, pessoal, estamos encerrando aqui mais um programa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, sigam o Osmar aí nas redes sociais dele. Depois a gente vai colocar aqui a arroba aqui do Instagram do Osmar para que vocês possam seguir. E curtam, compartilhem o material e Deus abençoe a todos nós. Boa noite a todos. Boa noite.